Ascensão através de habilidades. Episódio 241. Quarto retorno. Terra, 8. Os monstros se moveram. As pessoas entraram em pânico ao serem atacadas, gritando ao cair e bater. Eike. Li Ju Hyeoki cerrou os dentes e atacou novamente. O monstro balançou o braço longo e preto. Li Ju Hyeoki ergueu o escudo. Clang. Eka. Com um impacto violento, Li Ju Hyeoki foi empurrado para trás, com os olhos vacilantes. Inicialmente, ele pensou que foi empurrado para trás porque foi pego de surpresa. Mas mesmo depois de fortalecer sua mente e erguer o escudo, ele ainda foi empurrado para trás. Isto indicou uma diferença significativa de força entre ele e o monstro. Centenas de monstros atacaram. Com mais de 10.000 jogadores presentes, a matemática simples sugeria que 100 jogadores poderiam enfrentar um monstro. No entanto, eram os jogadores que estavam sendo empurrados para trás. Ninguém poderia parar os monstros que atacavam. As pessoas foram varridas como formigas numa tempestade. Isso não pode estar acontecendo. Li Ju Hyeoki gritou em negação enquanto avançava contra os monstros com sua espada e escudo. Ele estava entre os jogadores mais fortes do Hard Mode. Ele nunca havia sido empurrado para trás em uma luta mano a mano com um monstro antes, possuindo a força e a experiência para derrotar facilmente monstros comuns da classe D. É por isso que ele agiu de forma independente, confiante em suas habilidades. Colidir. Mas ele não conseguiu derrubar nenhum único monstro à sua frente. Em vez disso, à medida que a batalha continuava, ele começou a ser empurrado para trás. É impossível, um monstro não pode ser tão forte. Ele gritou, mas a realidade permaneceu inalterada. Ele foi incapaz de bloquear adequadamente nem mesmo um monstro, e outros jogadores foram impiedosamente empurrados para trás. Foi um massacre. Alguém gritou desesperadamente. Ju Hyeoki. Ele era o líder deles. Seja para recuar ou atacar, ele precisava dar uma ordem, mas estava chocado demais para dizer qualquer coisa. As pessoas começaram a cair. Um monstro saltou no meio das pessoas, tentando varrê-las com seus longos tentáculos. Justamente quando as pessoas sentiram a morte iminente, a cabeça do monstro foi esmagada. Trituração. O monstro caiu com um único golpe. As pessoas, aterrorizadas e tentando fugir, esqueceram a sua situação no seu espanto. 6.000. O dano estava além de sua imaginação. E eles ouviram dizer que havia uma pessoa que poderia causar tal dano. Taezan. Taezan estava na frente deles. Grunhido. Os monstros mudaram seu alvo das pessoas para Taezan. Dezenas deles correram em sua direção, com a única intenção de matá-lo. As pessoas ficaram horrorizadas. Esses monstros eram muito mais fortes do que qualquer jogador do Hard Mode. Mesmo com quase 1.000 pessoas reunidas, eles não conseguiram lutar decentemente. Taezan cerrou o punho preguiçosamente. Trituração. A cabeça do monstro na frente foi esmagada. Com um movimento feroz de seu braço, o monstro foi cortado em pedaços, e seu pé estonteante fez com que vários monstros explodissem simultaneamente. Como uma tempestade, Taezan lidou com os monstros. Oprimidos por seu poder, as pessoas apenas olhavam fixamente. Eles se ajoelharam. Enquanto Taezan limpava os monstros, ele murmurou. Não é da minha conta se você morre ou não, mas você não deve arrastar outros para isso. Ao ouvir as palavras de Taezan, o corpo de Li Ju Hyeoki estremeceu significativamente. Esperando que Li Ju Hyeoki recuperasse a compostura e desse as ordens adequadas. Eles esperaram, mas ele ainda estava chocado demais para fazer qualquer coisa. Ele também tinha sido assim em sua vida anterior. Ao se deparar com situações inesperadas, ele não conseguia se adaptar e entrava em pânico. Isso levou a muitas mortes. Rachadura. O monstro nas mãos de Taezan foi dividido em 2. Assim que a limpeza parecia quase concluída, uma fissura violeta tremeu. Um vasto poder emergiu e se expandiu. E a partir daí, monstros surgiram. Os rostos daqueles que acreditavam na vitória em Palid Seran. A fissura violeta serviu como portal de onde desceram os monstros. Se não for selado dentro de um prazo determinado, o portal se abrirá, liberando monstros pelo mundo. Inúmeros monstros surgiram. O poder que irradiava desses monstros recém-chegados era visivelmente mais forte que o de seus antecessores. Pela avaliação de Taezan, eles eram pelo menos classe C. As pessoas sabiam instintivamente que mesmo um único desses monstros poderia destruir todos eles. O medo os envolveu. Mesmo para Taezan, a vitória parecia distante. A testa de Taezan franziu. Existem muitos. Foi um incômodo. Assim, ele resolveu resolver tudo de uma só vez. Taezan ergueu a mão. Você ativou a flecha Starlight. Um som penetrante encheu o ar. A luz se aglutinou acima de sua mão, atraindo o olhar daqueles que tremiam de medo. Eles esqueceram momentaneamente sua situação, exalando maravilhados. O sol da Terra há muito foi eclipsado pela fenda no céu. Parecia que alguma força estava em jogo. Embora a distinção entre dia e noite permanecesse possível, a luz solar genuína era uma raridade. No labirinto, eles dependiam de tochas, seus olhos geralmente acostumados à penumbra.
Em tais circunstâncias, uma luz semelhante ao sol pairava agora sobre a mão de Taezan. A luz solar quente, porém potente, que os envolvia era uma luz pura, o sol real apenas uma lembrança agora. Com aquela luz em suas mãos, enfrentando calmamente os monstros, Taezan parecia mais que humano. Taezan direcionou a flecha para os monstros que avançavam. A luz detonou. Aqueles incapazes de suportar o brilho fecharam os olhos. As pessoas envolvidas na batalha ao sul inspiraram profundamente, sua atenção voltada para o leste. A luz que se espalhava parecia a própria descida do sol. Taezan, Qin Huai e Yeon expressou sua perplexidade. À medida que o brilho diminuía, as pessoas reabriam os olhos. E eles ficaram maravilhados. Diante deles havia uma vasta cratera. A cratera estava imaculadamente limpa. Como se apenas a área tocada pela luz tivesse sido cuidadosamente escavada na terra. Nenhum monstro estava visível. Inúmeros monstros foram incinerados pela luz. Não foi aquela luz que o mestre usou magia intermediária? Sim. Minerva ficou maravilhada. Ele é forte, para lidar com essa quantidade de brilho sem qualquer esforço. Na verdade, deve ser magia criada pelo próprio deus da magia. Se o intermediário for tão forte, só posso imaginar como seria o avançado ou o mais elevado. Haverá uma chance de aprender? Até mesmo a magia intermediária foi eficaz profundamente. À medida que a proficiência aumentava, o poder da magia aumentava notavelmente, tornando-a altamente valiosa. Como tal, a magia avançada parecia muito fora de alcance. Se for o mestre, é possível. Você acredita nisso? Claro. Minerva esticou o corpo, seu cabelo azul fluindo suavemente. Se alguém fez um contrato com o Rei dos Espíritos, esse nível é certamente alcançável. Minerva sorriu, olhando de lado. Para eles, é um nível de magia surpreendente o suficiente para parecer diferente. Taezan estava agora no telhado de um prédio, cercado por muitas pessoas orando. Taezan foi o objeto de suas orações. Os seres procuram algo em que confiar. Assim como o povo de Arulha acredita em meu pai. Parece que você é isso para eles aqui. Parece que há alguém que não pensa assim. Entre os olhos de adoração, havia um de dissidência. O breve descanso acabou. A missão mencionou que as fendas continuariam aparecendo e, de fato, elas apareceram. As fissuras revelavam-se periodicamente a eles. Portanto, eles retomaram a luta. Bloqueios. Li Ju Hyeok gritou duramente. Siga meu comando. Dê um passo à frente e derrote os monstros. Mas o povo hesitou e não seguiu as suas ordens. Eles agora sabiam que Li Ju Hyeok não estava qualificado para ser seu líder, que não havia razão para seguir seus comandos. Essa constatação deixou Li Ju Hyeok louco. Eu sou o líder. Sou eu quem está liderando você. Não. Taezan dá um passo à frente, com o rosto vermelho. Você não é nada. Você ativou o mundo congelado. Um inverno rigoroso desceu, congelando e destruindo todos os monstros velozes e as fendas violetas. Taezan Nin. As pessoas explodiram em admiração e adoração por Taezan. E Li Ju Hyeok foi completamente esquecido. Eu sou o líder. Minha palavra é a lei. Ele gaguejou. Taezan olhou para ele com olhos frios. Eu realmente não entendo você. Ele entendeu Choi Jung-hyuk. O que ele queria era sua própria sobrevivência. Ele entendeu seu Jang-san. O que ele queria era que seu grupo sobrevivesse de forma racional. Mas Li Ju Hyeok era diferente. Li Ju Hyeok estava obcecado com a posição de líder. Não se tratava de vida, salvação ou sobrevivência, mas apenas dessa posição. Tal teimosia não tinha significado neste mundo. Ideologias, valores, desejos, tudo perdeu o sentido após a morte. Até mesmo Lee Tae-yeon, que foi forte, Kim Hwa-yeon, que sacrificou sua vida pelos outros, e os jogadores do Hard Mode que retornaram durante a destruição e negaram tudo. Todos eles fizeram esforços desesperados para romper o labirinto. Eles cruzaram a beira de crises potencialmente fatais e se tornaram mais fortes ao dar tudo de si. Todos eles morreram. Taezan também teria tido o mesmo destino se não tivesse voltado no tempo. Essa era a realidade do mundo atual. Portanto, Kang Taezan não conseguia entender nem queria entender Li Ju Hyeok. O que quer que um jogador do nível de Li Ju Hyeok fizesse, isso não os afetaria nem um pouco. Mas não faria mal nenhum estabelecer preventivamente algumas bases. Você não pode ser um líder. Taezan contou a Li Ju Hyeok. Seu corpo tremeu significativamente. Você não está preparado para isso. Você não tem a força nem a confiança de todos os jogadores para segui-lo. Você pode gerenciar um grupo pequeno, mas nunca poderá liderar um grupo grande. Isso é quem você é. Li Ju Hyeok gemeu. Ele viveu toda a sua vida como líder, nunca se imaginando como outra coisa. Li Ju Hyeok balançou a cabeça. Taezan não sabia o que escolheria e não importava o que escolhesse. Taezan passou indiferente. A batalha continuou. Fendas continuaram aparecendo. As pessoas se revezavam em turnos para eliminar as divergências. Indivíduos de outras regiões e de Seul sincronizaram seus esforços, tornando-se mais hábeis em derrotar os monstros. O estabelecimento de um novo território por Taezan desempenhou um papel significativo.
Os monstros enfraqueceram e as pessoas ficaram mais fortes, tornando mais fácil derrotá-los. E Li Ju Hyeok continuou a batalha com o rosto pálido. Ele não emitia mais ordens ou comandos. Mesmo quando eles estavam morrendo, ele de alguma forma continuou lutando. Tedioso. Minerva estalou os dedos dentro da prefeitura. Uma tempestade explodiu e varreu todos os monstros. Sinto muito pelos mortos. Mas honestamente, nem você, Barcaza, nem eu sentimos muito por isso. Monstros de classe B, ocasionalmente de classe C, eles exigiam esforços arriscados de outros jogadores. Mas para Taizan, eles eram muito fracos. Taizan respondeu. Eles estarão aqui em breve. Provavelmente. Minerva murmurou, olhando para a fenda no céu. Eles estão ficando mais fortes. Os deuses superiores sempre visaram a última onda. As forças convergentes formariam um caminho para enviar monstros poderosos. Será o limite da classe A ou da classe S? Os altos deuses fizeram um pacto com um deus do labirinto. De acordo com isso, se Taizan vencesse, o deus concederia diretamente uma recompensa. O primeiro foi Lakiratas, o poder da luta e da morte, e o segundo foi a magia negra do deus demônio. O que seria desta vez? Uma coisa era certa. Ele venceria. E ele reivindicaria a recompensa. Taizan se preparou para a próxima batalha. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.